Olá, meu nome é Rodrigo Gomes e você sabe realmente quem inventou o cinema? Então, o vídeo de hoje é sobre história do cinema. Eu queria fazer esse vídeo há muito tempo, eu tenho um roteiro pronto para esse vídeo há bastante tempo e eu queria finalmente colocar ele em vídeo para eu poder simplesmente rasgar os cadernos do meu primeiro período na faculdade. Vamos dividir o contexto histórico da criação do cinema em dois blocos, o primeiro na Europa e o segundo nos Estados Unidos. Na Europa nós temos o contexto da Belle Époque, eu acho que é assim que se fala, com França e Alemanha investindo bastante em tecnologia. Segura isso aí. Nos Estados Unidos, após a Guerra Civil, nós tivemos a urbanização das áreas do oeste e do centro do país. A urbanização ela contribuiu para a economia, aumentando os investimentos em tecnologia também. Se você está achando que o homem começou a fazer imagens em movimento com o cinema, lamento dizer que as tentativas são mais antigas que isso. Existiam brinquedos e ferramentas que criavam a ilusão de ótica de movimento em imagens, e algumas delas são a lanterna mágica, por exemplo. Era uma câmera com uma lâmpada de azeite dentro que refletia essa luz dessa lâmpada nos vidros onde tinham imagens pintadas ou desenhadas, e essas imagens era passada a luz e refletia algum tecido, algum pano, a parede, algo assim. E aí eles mexiam o objeto desenhado e criava essa ilusão de movimento, porque a luz passava e criava sombra na parede, entendeu? Alguns brinquedos como o taumatrópio era uma imagem onde em uma face ficava um objeto ou alguma imagem e no verso dessa imagem ficava alguma outra imagem que complementava a primeira. E quando você rodava uma vareta que ficava colada nessa imagem, essas duas imagens elas colidiam, então pareciam que estavam juntas e dava essa ilusão de movimento. Esse aqui tem um nome quase impossível, eu até vou pegar aqui uma colinha. Finakistoscópio. Era um disco com imagens, onde tinha buracos de um lado e imagens do outro. Quando você girava os dois, com o apoio de um negocinho para segurar, via-se a imagem em movimento. Zootrópio. Era um tambor com frestas nas suas laterais e imagens dentro do tambor. Quando você girava esse tambor e olhando pelas frestas, você conseguia ver os objetos na frente, as imagens na frente, em movimento. Então criava essa ilusão também. Aí você pensa, então chegaram os Lumière e fizeram a câmera e mostraram os filmes e foi isso, inventaram. Não. As primeiras exibições de um filme de maneira intermitente aconteceram com Edison e suas patentes. Quem é Edison? Thomas Edison. Thomas Edison, mais conhecido por ser o inventor da lâmpada, ele tinha uma empresa de patentes e essa empresa ela já estava meio que surfando na onda de transformar imagens paradas em imagens em movimento. Em 1893, 2 anos antes da primeira exibição dos Lumière, o Thomas Edison usou uma invenção criada por William Kennedy Dixon para poder exibir esses pequenos filmes. Mas daí você me pergunta, então por que o Thomas Edison não é o inventor do cinema? Vou te explicar. O cinetoscópio era uma caixa de madeira acionada por moedas. Você encaixava uma moeda ali e ele começava a funcionar. Ele tinha um pequeno visor onde você botava o seu olho ali. Com o movimento das rodanas, os filmes que passavam pareciam em movimento. Ou seja, eram meio que pequenos filmes, só que ali só no pessoal, entendeu? E uma grande característica do cinema é ele ser uma arte e um evento coletivo. Então vamos dizer que não era bem um cinema, era algo pré-cinema. Os filmes do Edison, eles eram filmados em uma máquina, também patenteada por ele, chamada cinetógrafo, que é uma forma precursora da câmera de filmar. Esses filmes, eles eram filmados em um estúdio que o Edison tinha, que consistia basicamente num lugar grande, como um celeiro, onde os tetos de cima do celeiro se abriam e fazia com que a luz do sol ele batia naquele estúdio. O nome desse estúdio, inclusive o primeiro estúdio cinematográfico, se chamava Black Maria. Então, se você der uma olhada, basicamente todos os filmes do Edison dessa época eram pessoas em um objeto mais ou menos escuro em volta, mas com uma grande luz iluminando eles, entendeu? Inclusive, recomendo vocês verem esses filmes, porque são filmes bem curtinhos, não sei se todos sobreviveram, possivelmente não, mas os que tem no YouTube, inclusive, eles são bem legais de assistir, eu botei alguns exemplos na tela, mas enfim, fica a recomendação. Agora vamos pra treta que eu queria entrar nesse vídeo. Os irmãos Lumière,
eles fizeram sua exibição e ficaram mundialmente conhecidos como os inventores do cinema, como os pais do cinema. Mas antes deles fazerem essa exibição que ficou tão famosa, inclusive muitos vídeos no YouTube falam sobre ela, existiram dois irmãos alemães que fizeram sua exibição um mês antes, basicamente, dos Lumière. No dia 1º de novembro de 1895, os irmãos Skaladanovsky, eles fizeram uma exibição de 8 pequenos filmes com sua mais nova invenção, o bioscópio. A exibição durou cerca de 15 minutos e foi muito bem recebida em um teatro de Vaudeville, em Berlim. Eles ficaram conhecidos como os pioneiros do cinema alemão, por terem sido os primeiros cineastas de lá. Mas aí você me pergunta, por que diabos os Skaladanovsky não foram os irmãos que ficaram mundialmente conhecidos como os inventores de cinema, sendo que eles fizeram uma exibição antes dos Lumière? Os irmãos Auguste e Louis Lumière. Em 28 de dezembro de 1895, alguns bons dias antes da exibição dos Skaladanovsky, os irmãos Lumière fizeram sua tão famosa exibição de filme. Era uma série de 10 filmes com 40 a 50 segundos num Grand Café em Paris. É importante dizer que eles eram franceses. Lembra lá do início do vídeo eu falando que a Europa estava meio que bem grande, bem envolvida nesse negócio de tecnologia? Então, a família Lumière é uma produtora de placas fotográficas, então meio que já estava na área. E o marketing era uma das suas especificidades na empresa. Eles eram negociantes muito inteligentes, então além de eles conseguirem fazer com que suas invenções ficassem mundialmente conhecidas, mais conhecidas do que os Skaladanovsky, eles também fizeram a questão de vender câmeras e filmes para quem quisesse comprar. A câmera dos Lumière se chamava cinematógrafo e era bem mais evoluída do que as versões dos Skaladanovsky. Os Skaladanovsky eles eram obrigados a filmar seus filmes em um objeto e exibi-lo em outro. Já esse cinematógrafo dos Lumière, eles podiam tanto filmar quanto exibir. Ou seja, os filmes ficavam prontos e já podiam ser exibidos no mesmo dia. Era meio que bem mais evoluído. Os Lumière ficaram conhecidos como os inventores do cinema e a exibição de 1895 se tornou o marco inicial do mesmo. Os filmes que ficaram mais conhecidos são aqueles A Saída dos Operários da Fábrica Lumière e A Chegada do Trem à Estação. E um fato muito interessante que você provavelmente já deve ter ouvido é que essa exibição da chegada ao trem à estação ela foi recebida com bastante pavor pelas pessoas que viram. Imagina você que nunca viu uma imagem em movimento, simplesmente vê numa tela um trem vindo em sua direção. Foi meio que assustador. Recuperados do trauma do trem vindo em sua direção, os Lumière ficaram conhecidos mundialmente e até hoje são conhecidos como os pais do cinema mundial. Então, você quer saber mais sobre as primeiras representações do cinema, os primeiros filmes e como que isso funcionou tanto para os Lumière quanto para o Edison, que já estava lá atrás, mas estava chegando? Então você se inscreva no canal que eu vou fazer mais vídeos sobre história, porque é uma área realmente do cinema que eu gosto muito e que eu queria compartilhar para vocês aqui tudo que eu aprendo na faculdade. Se eu estiver falando alguma besteira, você deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, você deixa nos comentários. Se você estiver fazendo qualquer outra coisa, você deixa nos comentários, porque eu adoro ver comentário, é uma coisa maravilhosa, sim. E se vocês gostaram disso, se inscrevam. Beijos, até mais. Essa urbanização, viva a revolução! A urbanização, ela melhorou a economia, é isso? Belle époque.